painel político, um projeto que estamos iniciando através da GoodPE, onde hoje a nossa convidada é Dani, né? Dani Amorim, para a gente debater, falar de política, falar inicialmente o que vai ser o programa, que o painel político vai ter a oportunidade de a gente trazer pessoas, né? Convidados do poder, dos bastidores do poder, deputados, prefeitos, governadores, senadores, secretários, pessoas do poder judiciário, do poder executivo, enfim, pessoas que vão falar do dia a dia da política, do dia a dia do poder. E hoje a gente inicia falando também, né, Dani, sobre política e sobre os acontecimentos do dia a dia do país e de Pernambuco. É isso aí, Edmar. O painel político aqui no canal GoodPE, onde nós vamos ter várias pautas, vários assuntos, um programa super dinâmico, onde vamos abordar tudo da política pernambucana e da política nacional, né? Com convidados como o próprio Edmar falou, que irão assim informar a vocês tudo do mundo político. E para iniciarmos este programa de hoje, vale a pena mencionar que o jornalismo brasileiro, não só brasileiro, né, Edmar, mas do mundo, está em luto com o falecimento do jornalista, né, essa semana, Paulo Henrique Amorim. Exato, nessa semana a gente teve uma grande perda, porque o Paulo Henrique Amorim construiu uma trajetória de respeito, de credibilidade, de posicionamentos firmes também. Ele tinha o posicionamento político dele, não fazia questão de omitir isso, ele queria mostrar realmente as suas opiniões, o que ele pensava sobre a política, e de fato foi uma grande perda. A gente teve essa semana essa notícia muito triste, mas fica o seu legado, né? O seu legado na TV Globo, na Record, o legado do Conversa Afiada, tanto o blog quanto a TV Afiada, que ele fazia os comentários políticos também. Era realmente um grande quadro do jornalismo político brasileiro que a gente teve essa perda essa semana. É verdade. E antes de começar a esquentar as pautas dos bastidores políticos, é bom colocar aqui a importância da participação de vocês. Não é isso, Edmar? É um programa que conta justamente com opiniões, sugestões de pautas, o que vocês querem saber ou também dar dicas, entre em contato, não é isso? Exatamente, né? A gente vai estar aí, temos nossas redes sociais, tanto o blog, né? Eu tenho o blog de política, né? Que a gente fala diariamente no blog, mas temos as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, temos também a página do canal, e a gente tem sempre essa oportunidade de estar em diálogo permanente com os nossos telespectadores. Até porque o processo político tem que ser o quê? Participativo, democrático. E é isso que o painel político propõe. Mas, Edmar, você que tramita muito pela Assembleia Legislativa, Câmara, a Governo do Estado, qual é a pauta que está fervendo aqui nesses últimos dias aqui em Pernambuco? Uma delas, né, que os veículos, as redes sociais estão comentando muito, é a indicação do advogado Carlos Neves para ser conselheiro do Tribunal de Contas, né? Ele já atua há muitos anos nesse meio político. E a sua opinião? Olha, tivemos, né, em junho uma notícia muito ruim, né, que foi a morte do conselheiro João Campos, né? Ele tinha 49 anos, estava prestes a completar 50 anos, estava em Gravatá, sofreu um mal súbito, um ataque cardíaco, um infarto, e infelizmente veio a óbito. E de lá para cá, isso foi no dia 22 de junho, tivemos aí até essa semana, não é, no último sábado, onde o governador Paulo Câmara tomou a sua decisão, fez a escolha pelo Carlos Neves, configurando-se numa surpresa, porque ele não estava na bolsa de apostas sobre os nomes que poderiam ser indicados pelo governador, e houve essa escolha. A formalização dessa escolha foi muito bem recebida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque é um quadro jovem, o Carlos Neves tem 44 anos de idade, é um quadro que transita bem no Poder Executivo, no Poder Judiciário, na própria Casa Joaquim Nabuco, né, que é o Poder Legislativo, e foi, de fato, uma escolha
muito boa e uma escolha referendada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, com o apoio da maioria dos parlamentares. Outro assunto também bastante relevante e que tem a ver com todos os brasileiros, né? Atinge a nação brasileira, é a reforma da Previdência. Edmar, que confusão essa também de opiniões aqui, ainda se referindo ao estado de Pernambuco. O governador Paulo Câmara diz que é a favor de uma reforma, mas não concorda com o atual projeto. E existem também muitos prefeitos que estão torcendo para os municípios entrarem, né, nessa reforma. Olha, essa questão da reforma da Previdência, ela é um tema que vem sendo discutido desde 2017, né, quando Michel Temer assumiu, né? Ele assumiu, na verdade, em 2016 e já em 2017, depois de aprovar aquela PEC do teto dos gastos públicos, ele tentou implementar uma reforma da Previdência. Aquela reforma de Temer era uma reforma menos robusta, era uma reforma mais simples, mas tivemos o caso Joesley Batista, que foi aquela gravação da conversa com o Temer, e não derrubou o governo, né? Não derrubou o governo, mas inviabilizou a reforma da Previdência. E aí tivemos aí a vitória de Bolsonaro em 2018. Bolsonaro não se posicionou contra a Previdência, pelo contrário, ele reconhecia a necessidade da reforma, tanto é que Paulo Guedes, né, que era o que se chamava de posto Ipiranga do Bolsonaro, sempre trilhou o caminho da reforma da Previdência. E aí, ao assumir o governo, o presidente Bolsonaro começou a articulação para a reforma. E a reforma foi tendo algumas retiradas, né, no processo, que é natural, faz parte do processo de discussão no Poder Legislativo, mas ela foi sendo desidratada, mas não foi tão desidratada como se esperava. Muita gente achava que iriam reduzir a reforma da Previdência a uma coisa que nem ia pequena, à frente, né? Que não ia à frente. Né? Muita gente desacreditada, né, nisso. Justamente. E aí você teve a questão da idade mínima, que teve alguns ajustes, você teve o BPC, que foi mantido, e outras ações que não justificam, na minha concepção, um posicionamento político contrário à reforma. Porque a reforma ela não tira direito do trabalhador. Ela garante que o trabalhador possa receber a sua aposentadoria, porque do jeito que estava, o Brasil não ia conseguir pagar a Previdência. Então, iríamos ter uma situação de colapso. Então, por isso, a reforma está avançando no Congresso. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco do painel político. Arco Verde, terra de gente trabalhadora. É por isso que a gente faz mais obras em menos tempo. Arco Verde, terra de gente dedicada. Por isso, nossa educação é modelo para outras cidades. Arco Verde, terra de gente eficiente. É por isso que a gente tem saúde de verdade. Nosso povo é o nosso exemplo. Arco Verde, vitrine de Pernambuco. Anterior, nós estávamos justamente falando sobre a reforma da Previdência. E aí Edmar estava opinando da importância desse processo, né? Principalmente nessa fase tão difícil que o país passa, que a economia está encurralada e que nós precisamos ter uma ação. Então, é aquele velho ditado, Edmar, unidos, a força aumenta, né? Então, uma conjuntura. E daí, há um passo, porque a reforma em si, ela não tem que agradar, né, a todo mundo, mas pelo menos tem um consenso de que você está tomando uma atitude, uma ação, para que isso aí possa ser desenvolvido, estudado e vá se adequando, mas que precisa ser feita uma ação. E aí vem esse jogo, justamente da briga dos estados, né, dos municípios, junto com o governo federal, e aí mistura o interesse político, que na verdade o interesse maior é o benefício do povo brasileiro, né?
é melhorar a condição de vida desse país, né? Um país tão maravilhoso, que o pessoal fala de clima e tudo, e que aí termina sendo encurralado por interesses próprios, não no interesse conjunto. Exatamente. Muita gente não entendia o que era a reforma da Previdência. Até recentemente tivemos pesquisas que já apontavam a maioria da população aprovando a reforma, concordando com ela. Mas por quê? Porque ficou claro para a população de que se não reformasse, não haveria previdência no futuro. Por quê? Houve um crescimento da expectativa de vida da população, onde antigamente a população vivia até 50 anos, hoje ela vive a quase 80. Exatamente. A expectativa de vida hoje chega a 80 anos. Pelo ritmo de vida, exercícios, né? Tudo, Tecnologia, o avanço da tecnologia, alimentação, enfim, não é? Então você teve coisas que mudaram a cultura, mudaram a perspectiva de vida das pessoas, e a Previdência ela não foi atualizada. Ela foi uma Previdência que teve alguns arremedos, mas nada que considerasse ser robusto para resolver o problema. E aí você foi tendo um problema que foi empurrado com a barriga pelos governos que antecederam o presidente Jair Bolsonaro. Alguns conseguiram alguns ajustes importantes, mas a raiz do problema ela não era tratada. Agora, com essa reforma, que a partir de agosto já deverá estar sendo promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente vai ter realmente uma perspectiva de um novo patamar para a Previdência. Agora, o que você estava falando, a questão dos estados e municípios realmente não estavam na reforma, não ficaram na reforma, por uma postura, na minha concepção, irresponsável de alguns governadores. Interesse próprio, né? Preocupado com a questão eleitoral, mesmo reconhecendo a necessidade da reforma. E aí, quando você teve essa atitude, o que aconteceu? Teve deputado que também teve essa irresponsabilidade, porque eu acho que deveria se haver um acordo nacional, uma convergência em relação de interesse comum, interesse comum, exatamente, para resolver o problema. Porque teve deputados que jogaram também para a plateia. Olha, então, já que não querem apoiar a reforma da Previdência, vamos tirar estados e municípios. E aí o que acontece? Você tem estados que têm problemas sérios previdenciários, municípios que estão numa situação de calamidade financeira. Quebrados, né? Quebrados, como se diz popularmente, né? Por uma situação que precisava, de fato, de uma reforma. Aí o que acontece agora? Até para respirar, né? Para se iniciar novos projetos, novas ações em benefício, mais uma vez eu digo, da população, gente, do Exatamente, para retomar os investimentos, porque hoje o rombo dos estados e municípios é de 350 bilhões. O rombo lá, né, com a reforma, se incluísse estados e municípios, daria uma economia de 1.350 bilhões. Aí você imagina o quanto as contas públicas, não só do governo federal, mas de todos os estados e todos os municípios, o quanto não teria de espaço para investir em saúde, educação, segurança e tantas outras ações em benefício da população. Mas não foi feito. Agora, causa uma distorção pelo seguinte: estaremos resolvendo o problema do governo federal, da Previdência Federal, INSS e tudo mais, e a Previdência dos servidores públicos, estaremos ajustando isso, mas vamos deixar essa distorção para os estados e municípios que vão ter que fazer suas respectivas reformas. Agora você imagine. Vão ser obrigados a fazer, né? 27, não tem como fugir dessa pauta, né? Dessa discussão. Exatamente. E dessa ação. Agora você imagine 27 estados terem que fazer suas reformas. Próprias reformas. Cada um fazer de um jeito, ajustar conforme... Uma salada mista, vai né? Vai ser uma salada. Porque não tem condições de uniformidade. 5.570 municípios fazerem suas respectivas reformas. É uma situação... que sofre? A população. Principalmente dos municípios mais pobres, aqueles municípios que não têm receita própria, que vivem de repasses federais. Então, é toda uma situação que poderia ter sido evitada se houvesse um entendimento nacional. Pois é, como você mesmo falou,
Enquanto não houver um pensamento em conjunto, atitudes em comum, vendo o benefício do próprio, vendo o benefício da nação, é muito difícil esse país seguir em frente de forma sadia. Você tocou num assunto que enfatizou o quanto os cofres públicos, né, estão sofridos em questão da parte financeira. E nós sabemos que um dos principais problemas do nosso país é o quê? A corrupção. E aí vem novamente o interesse próprio, como ontem teve a votação do projeto anticrime, né, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, onde foi votada a retirada da prisão em segunda instância já. Olha, nós avançamos, de repente, damos um passo atrás. E, com certeza, essa decisão parte o quê? De interesse próprio, de se ver no seu próprio umbigo. Porque eu estava lendo que dos deputados federais, 50, em torno de 10%, eles estão respondendo a algum tipo de processo. E aí, quando você vê uma decisão dessa, percebemos que justamente é uma autoproteção. Não é? Não é em benefício, que é um projeto que é anticorrupção, contra crimes hediondos, enfim. Exatamente, eles estão legislando em causa própria. Uma preocupação que a gente tem em relação a isso, porque os deputados e senadores, eles estão querendo desfigurar o pacote anticrime, para evitar que eles possam ir para a prisão. Não só em segunda instância, eles querem evitar... Fatiar, né? Como se fosse uma pizza, né? Tirar. Vamos fatiar. E para tentar manter o jeito, tudo como está. Então é muito preocupante isso, Dani. Mas olha, vamos dar mais um intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta com o painel político. Arco Verde, terra de gente trabalhadora. É por isso que a gente faz mais obras em menos tempo. Arco Verde, terra de gente dedicada. Por isso, nossa educação é modelo para outras cidades. Arco Verde, terra de gente eficiente. É por isso que a gente tem saúde de verdade. Nosso povo é o nosso exemplo. Arco Verde, vitrine de Pernambuco. Voltamos com o painel político e como a gente vinha falando, né, Dani, é importante que as reformas passem no Congresso, é importante que haja um reconhecimento da necessidade do combate à corrupção, porque foi isso que as urnas em 2018 exigiram, o combate à corrupção, o fim daquele jeitinho brasileiro. Foi uma resposta, né, do povo brasileiro. Inclusive, até o jeito de fazer a campanha, né, da veracidade, do contato mais direto com o eleitor, de uma linguagem mais direta, né, Edmar? Exatamente. Então, assim, é importante que haja essa aproximação do Congresso Nacional, deputados e senadores, com a sociedade, para evitar que, quando chegar nas eleições de 2020 ou de 2022, onde os deputados e senadores estarão em disputa, que eles não sejam tão hostilizados, né, e que sejam mandados para casa. Eu acho que os deputados e senadores, eles precisam ter esse cuidado com a opinião pública, porque diferentemente de outrora, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando os senadores e deputados ficavam livres, né, iam para lá, para Brasília e pronto, e eram praticamente intocáveis. Hoje a gente tem o advento das redes sociais, onde as pessoas podem ter voz, cobrar, exigir, criticar. Então, os deputados e senadores, eles têm que ter um cuidado Afinal, com a sociedade, né? São os nossos representantes diretos. Agora, também vale destacar que existem, graças a Deus, os bons políticos, né, Edmar? Aqueles que fazem projeto, aqueles que legislam em favor ainda do povo, né? Num país democrático desse. A gente não pode generalizar, exatamente, nem jogar pedra em todos, a gente também elogiar todos. A gente tem que reconhecer que tem, como em toda a sociedade, tem no os jornalismo, bons e tem os em qualquer maus. outra área, tem quem é correto e quem não é. Então, a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido, ninguém presta. Não pode ser assim. Mas é importante, sim, que a sociedade ela fiscalize, ela acompanhe
a atuação dos deputados, Participe, dos senadores, né? do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, porque com uma aproximação da sociedade junto aos poderes constituídos, a gente vai ter uma maior efetividade das políticas públicas. Então, é por isso que é importante que a população continue cobrando, continue criticando, elogiando quando merece ter elogio, que eu acho que é importante também o elogio, porque o político, quando ele faz algo positivo, ele tem que ser elogiado, tem que ser reconhecido. Não pode só levar pedra, né? Também Exatamente. E é esse justamente o papel do programa Painel Político, que além de trazer entrevistados e também falar do bastidor político, não só a nível estadual, como a nível nacional, até mesmo alguns acontecimentos importantes internacionais. Mas nós vamos também aqui fiscalizar, nós vamos debater, nós vamos cobrar e também elogiar, não é isso, Admar? Exato, exatamente. A gente tem aí essa ferramenta, né, através do programa. O painel político agora está na TV, temos essa oportunidade de trazer o painel político para a TV. Ele também não vai ficar fora das redes sociais. Exatamente. Né? A gente vai estar levando o painel político para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram. E o principal vai ser a participação dos nossos telespectadores, porque os convidados que virão aqui serão imprescindíveis. Mas se a gente não tiver quem assista, não vamos para canto nenhum. Então, a presença dos nossos telespectadores será fundamental para o sucesso deste novo projeto, o Projeto Painel Político, que agora está na televisão, né, nos canais 27 e 527 da NET, na GUD Pernambuco. Na GUD Pernambuco. Então, esperamos por vocês e a participação de vocês.